Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai continuar com a parte de revisão de bancos de dados. Nós trabalhamos com o conceito, com o projeto conceitual e o modelo ER. Então, nós vamos pegar um exemplo prático para aplicar o modelo ER, para fazer o modelo ER em cima desse nosso exemplo. E para isso, a gente vai usar um software. Nós vamos utilizar o BR Modelo para fazer esse desenvolvimento aí, para fazer essa modelagem aí, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso problema. Esse é o problema que a gente vai desenvolver, então, lá no BR Modelo. Deseja-se armazenar informações sobre o valor de vinhos comercializados em Venâncio Aires. Tá? Então, é um histórico de preços de vinhos que são comercializados, então, em alguns revendedores aqui da cidade de Venâncio Aires. Essa é a ideia do sistema proposto. Tá? E ele começa, então, com essas duas questões aqui. Sobre cada revendedor, deverá ser armazenado o código, o nome e o telefone. Sobre cada vinho, será armazenado o código e o nome. Então, aqui a gente já pode ver que a entidade revendedor, ela tem os atributos código, o atributo nome e o telefone. Enquanto que a entidade vinho possui os atributos código e o atributo nome. Tá? Então, já dá para ver de cara que esse modelo ER, de entidade de relacionamento, ele pode ser modelado dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Agora, então, nós vamos abrir o modelo, o BR modelo. Deixa eu abrir ele aqui. Na verdade, a gente não precisa instalar ele, tá? É só executar. Entrei na pastinha do BR modelo, depois de descompactar ela. Vou em dist, e ali, então, a gente tem o BR modelo, né? A gente tem o BR modelo.jar. Vou executar ele. Ok, agora está executado. Então, agora eu vou desenvolver essa nossa modelagem, tá? Então, aqui no canto direito, eu tenho vários ícones, várias opções que eu posso colocar na minha área de trabalho. E no meu canto esquerdo estão as propriedades daquele objeto que eu for colocar aqui na minha área de trabalho, tá? Então, como a gente viu antes no problema do vinho, a gente tem duas entidades, né? A gente tem a entidade revendedor e a entidade vinho. Então, vamos colocar duas entidades aqui já na nossa tela. Aqui eu coloquei uma entidade e vou colocar outra entidade, tá? Vou deixá-las um pouco distantes aqui. Vou dar um zoom, que acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tá? Aqui já está bom, né? Então, eu vou tentar alinhar um pouquinho, só para ficar mais ou menos alinhado. Ok. Essa primeira entidade, eu vou vir aqui na propriedade nome e vou colocar o nome de revendedor. Essa segunda entidade, eu vou colocar o nome de vinho. Tá? E se vocês forem lembrar lá no nosso problema exemplo, né, na nossa questão, ele falava que o revendedor tinha 3 atributos, né? Então vamos colocar os 3 atributos lá. Eu selecionei o componente errado. O atributo é esse aqui, ó, tá? Esse aqui que é o atributo. Então vamos lá, colocar ele aqui, colocar mais um pouquinho mais para baixo. Opa, tem que pegar ele lá de novo. Aqui, vou colocar ele aqui, eu vou lá buscar ele de novo e vou colocar aqui. Agora, o vinho eu faço a mesma coisa, vou colocar um atributo aqui e outro atributo aqui. Tá? Ok, tá legal. Então, vamos lá. Para o primeiro atributo, eu vou colocar o nome, então, de COD de código revendedor. O segundo, eu vou colocar o nome de nome ref, de revendedor. E para o terceiro atributo, eu vou colocar o nome de fone rev, que é o telefone do revendedor. Tá? Então, eu vou tentar alinhar mais ou menos os atributos aqui, para eles ficarem mais ou menos um abaixo do outro, tá? Então, não precisa ficar bem certinho, né? Só para ficar mais ou menos um abaixo do outro aqui. Ok, assim já está bom.
Assim a gente já consegue entender, né? Assim o importante é que a gente entenda, tá? Agora vamos aqui do outro lado e vamos colocar COD vinho e nome vinho para o segundo. E, tá? Agora tá legal. Então nós fizemos a nossa primeira etapa ali, tá? Vamos voltar lá para a apresentação, né? Sobre cada revendedor deverá ser armazenado o código, nome e telefone, e para o vinho o código e o nome. Perfeito. Vamos seguir agora. É necessário armazenar informações sobre as vinícolas que fabricam os vinhos. Cada vinho é fabricado por apenas uma vinícola, mas uma vinícola pode fabricar diversos vinhos. Tá? Então vamos pegar esses dois primeiros pontos aqui. É necessário armazenar informações sobre as vinícolas, então vinícolas é uma nova entidade, né? E essa entidade ela tem um relacionamento com a tabela ou com a entidade vinhos. Né? As vinícolas fabricam vinhos, os vinhos são fabricados pela vinícola. Cada vinho é fabricado por apenas uma e somente uma vinícola, mas uma vinícola pode fabricar diversos vinhos. Tá? Então vamos fazer essa primeira partezinha aqui. Então a gente vai ter mais uma entidade, vou colocá-la um pouquinho mais aqui para baixo, tentar alinhar só um pouquinho, e vou colocar então o relacionamento. O relacionamento é esse ícone aqui, ó, aqui na direita, tá? O terceiro ícone de cima para baixo. Vou pegar o relacionamento e vou colocar ele aqui então. Ok? A entidade, o nome dela então vai ser vinícola, né? E aqui, vamos colocar o nome aqui no relacionamento de fabrica. Né? Então, o vinho é fabricado pela vinícola e a vinícola fabrica vinho. E agora vamos fazer a relação entre eles, então. Né? A relação é esse ícone aqui, ó, tá? Esse ícone aqui da direita. Então, eu vou pegar esse ícone, vou clicar sobre o relacionamento com a entidade. Tá? E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Ok, tá? Então, a gente precisa agora observar a cardinalidade, tá? A cardinalidade a gente precisa observar aqui. O vinho, ele é fabricado por uma e apenas uma vinícola. Então, essa cardinalidade a gente precisa trocar. Se a gente for aqui no canto esquerdo, nas propriedades, a gente tem as opções que a gente pode utilizar. Então, a opção que a gente pode utilizar é 1,1, ou seja, o vinho é fabricado por uma e apenas uma vinícola. Né? Porém, a vinícola fabrica vários diversos vinhos, nenhum ou vários vinhos. Tá? Então, agora, a cardinalidade ela está correta. Tá? Vamos lá no nosso exemplo de novo. É necessário armazenar informações sobre as vinícolas que fabricam os vinhos. Ok, cada vinho é fabricado por apenas uma vinícola, mas a vinícola pode fabricar diversos vinhos. Ok também. Agora vamos continuar. Sobre cada vinícola, deseja-se armazenar o código, o nome e o ano de fundação. Tá? Uma vinícola está relacionada a um país. Sobre o país, quer-se armazenar o código e nome. Então, vamos fazer esses outros dois pontinhos agora, tá? Então, a vinícola, ela possui os atributos código, nome e ano de fundação, e ela possui um relacionamento com outra entidade chamada país. E sobre país, nós queremos armazenar o código e o nome. Então, vamos lá. Vamos colocar os atributos, então, da vinícola. Né? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Vamos pegar um atributo, vou colocar aqui em cima, vou pegar outro atributo, vou colocar um pouquinho mais para baixo, vou pegar mais um atributo e vou colocar aqui embaixo. Aqui ficou bonito. Vamos lá, então. Código vinícola, né? Código vinícola, nome vinícola. E aqui a gente tem o ano de fundação, né? Vamos colocar ano vinícola. Qual é o ano de fundação da vinícola?
o nome da vinícola e o código da vinícola, tá? E a gente viu que tinha um relacionamento também com outra entidade que é país. Então, vamos pegar a entidade, vamos colocar aqui, vamos colocar mais ou menos alinhado aqui com a vinícola e também com o revendedor lá em cima. E vamos trocar, então, o nome para país. Opa, país. Faltou acento, né? Ok. E a gente sabe que agora tem um relacionamento, né? A gente tem um relacionamento entre essas duas tabelas aqui, pelo que a gente viu no exercício anterior, tá? No enunciado do exercício, né? Melhor dizendo. Então, vamos vir aqui, vamos colocar um relacionamento, tá? A vinícola possui um país? Acho que pode ser assim, né? Então, vamos lá. A vinícola, ela possui, porque o nome de possui, e vou fazer a ligação, então, entre essas entidades aqui, né? Aqui para cá e daqui para cá. Ok. Tá. Então, uma vinícola, ela possui um país, né? Ela está vinculada a um e somente um país, tá? Então, nós vamos vir aqui e colocar um para um, né? Uma vinícola, ela tem um e somente um país. Agora, o país pode ter nenhuma ou mais vinícolas, tá? Ali do outro lado, eu acho que está correto. Agora, vamos colocar os dois atributos, então, para país. Vamos vir aqui, vamos colocar um atributo aqui e vamos colocar mais um atributo aqui embaixo. Então, vamos lá. É o código país e vamos colocar também o código, desculpa, nome país, né? Então, a gente já tem esses dois atributos aí, tá? A gente esqueceu de uma coisa bem importante, tá? Os atributos, a gente não está marcando quais deles que são identificadores, né? Quais os atributos que vão virar chave primária lá no meu modelo físico, né? Então, vamos lá. Os códigos, né? Então, aqui, ó, eu selecionei code heavy e aqui eu tenho uma propriedade chamada identificador. Então, eu vou selecionar, ó, já ficou preenchido aqui o círculo, né? O círculo aqui do atributo. Vou fazer a mesma coisa com os demais códigos, tá? É só selecionar eles e marcar eles como identificadores, tá? São os códigos aí que não podem se repetir, né? Vamos lá ver se está tudo certo, se a gente não esqueceu de nada. Vamos lá. Sobre cada vinícola, deseja-se armazenar o código, o nome e o ano de fundação. Beleza. Uma vinícola está relacionada a um país. Sobre o país, quer-se armazenar o código e o nome. Acho que está tudo legal, né? Uma vinícola está relacionada a um único país, a gente observou isso, e a gente colocou o código e o nome do país lá na entidade país. Tá? Então, vamos seguir. Ó, o levantamento de preços, que é o objetivo do nosso exercício, né? A gente vai fazer um histórico de preços, é feito ocasionalmente em determinadas datas. Então, eles não são feitos todos os dias, né? Eventualmente, em alguns momentos, são realizados alguns levantamentos. Assim, é necessário guardar o preço de cada vinho em cada revendedor, né? O preço de cada um dos vinhos em cada um dos revendedores em determinado dia. Tá? Então, é isso que a gente vai precisar fazer. Então, aqui vocês podem enxergar que tem um relacionamento entre vinho e revendedor, né? Ó, tem um relacionamento entre ambos, tá? E o que o revendedor faz? O revendedor, ele vende vinhos, tá? Então, vamos lá para o nosso BR modelo. Vamos criar mais um relacionamento aqui. Né? Vamos colocar ele aqui, ficar mais ou menos parelho, né? Vamos colocar o nome dele, então, vende, né? Vende. E vamos agora colocar as relações, tá? Aqui e também aqui, tá? Então, um revendedor, ele vende diversos vinhos, um vinho pode ser vendido por diversos revendedores. Ok, perfeito, tá? E agora, se a gente for lembrar lá no nosso enunciado, a gente precisa informar o preço desse histórico, né, nesse levantamento de preços,
e a data em que esse levantamento foi feito. Só que ele não pode ir revendedor e nem vinho, né? Ele tem que ser da venda, né? Do levantamento que a gente está fazendo, né? Qual é o preço do vinho no momento da venda, na data da venda, tá? Qual é esse o preço? Isso que eu preciso saber para cada um dos revendedores, tá? Então, eu vou ter que criar os atributos de novo, tá? Mas prestem atenção nisso aqui, tá? O atributo, ele vai ser criado para o relacionamento, ó. Relacionamento. Porque é o levantamento de preços. Eu quero saber do levantamento de preços, né? Eu quero saber, então, a data que foi realizada esse levantamento. Então, a data desse levantamento de preço e o preço, né? Preço, levantamento, tá? Então, tá aí os dois campinhos que a gente precisa. E a data não podem ser realizados, digamos, né, que não podem ser realizados mais de um levantamento no mesmo dia, tá? Então, eu tenho que dizer que é identificador também. Então, data de levantamento também é identificador, tá? Então, está aí o nosso modelo ER, né? Então, eu acho que a gente então conseguiu concluir esse modelo aí, tá? Vamos verificar. O levantamento de preços é feito ocasionalmente em determinadas datas, né? Essas datas elas não podem se repetir, conforme a gente combinou. Assim, é necessário guardar o preço de cada vinho em cada revendedor em um determinado dia, né? Então, tem que guardar a data e o dia. Agora, na outra página, nós temos alguns exemplos. Vamos ver se com esses exemplos aqui, com essa modelagem que a gente fez, atende ao nosso exemplo, né? Para exemplificar, o que deverá ser armazenado na base de dados no dia 20 de 12 de 2018, que foi feito o levantamento de preços, o vinho Aurora custava R$ 23,60 no revendedor IMEC e R$ 23,70 no revendedor Lens. Né? Então, estavam 10 centavos de diferença no levantamento de preço realizado no dia 20 de 12 de 2018. Esse mesmo vinho teve depois uma modificação de preço e a gente fez um levantamento novamente. Alguns meses depois, dia 12 de 3 de 2019. Então, esse vinho estava custando R$ 23,90 no revendedor IMEC e R$ 23,75 no revendedor Lens. Então, a gente tem como armazenar um histórico desses levantamentos que foram realizados aí, tá? Então, era isso, né? O nosso modelo, ele consegue atender isso porque nós conseguimos aqui criar um histórico de preços entre o revendedor e o vinho, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado aí, até a próxima. Valeu!